pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Papo Reto da Vila. Esse que é o podcast dos jovens da RM Vila Mariana para incentivar o estudo do romance Nova Revolução Humana, volume 30. E mais informações sobre esse livro vocês encontram aqui na descrição, tá bom? Então, continuamos a falar sobre o capítulo Grande Montanha, onde por volta da página 57, Shiichi Yamamoto, que é o codinome de Sensei no livro, reforça toda a importância dos diálogos com líderes e pensadores das mais diversas culturas. Lembra que no primeiro episódio o Igor falou sobre o encontro dele com o Dr. Kissinger? Então, aqui ele continua a falar com alguns outros líderes mundiais. E ele pontua que enquanto ele realizava estes diálogos com os líderes mundiais, ele também se preocupava, na mesma proporção, com o incentivo individual e as visitas familiares. Então ele continuava atendendo os membros, oferecendo orientações e desejando que todos fossem felizes. E ele nos lembra que tanto o ato de zelar e incentivar cada pessoa como o de edificar a paz mundial possuem o mesmo ponto de partida, porque nada mais são do que ações que nascem do princípio do budismo que ensina que todas as pessoas são igualmente Budas. E aí Sensei fala que enquanto ele agia assim, ele não deixava de pensar também nos povos do mundo que estavam sofrendo com as guerras, a fome e a pobreza. E refletia também sobre o quanto ele poderia fazer efetivamente para acabar com a Guerra Fria, que era o que estava acontecendo na época. Ele não tinha dúvida que o desenvolvimento do humanismo soca pelo mundo era o que faria a diferença na vida das pessoas, e já visualizava aqui o século XXI. Então, só fazendo um parêntese, pessoal, vocês imaginam como estaria a nossa vida se hoje a gente não conhecesse esse budismo, se a gente não tivesse a prática? E tudo isso vem dessa luta que Sensei já fazia lá em 1979. Então, por isso que é importante a gente fazer o estudo da nova Revolução Humana para entender a história. Um ponto importante aqui nesse momento é que Sensei já tinha decidido que ele iria renunciar aos cargos de representante geral dos adeptos da Nichiren Shoshu e também da presidência da Soka Gakkai. E só para lembrar, o objetivo dessas renúncias era pôr fim aos ataques que os sacerdotes do clero estavam fazendo aos membros da Soka Gakkai na época. Então, no dia 22 de abril de 1979, ele foi ao templo da Nichiren Shoshu, se encontrou com o sumo prelado e comunicou que no dia 26 de abril ele enviaria uma carta de renúncia ao cargo de representante geral e também renunciaria à presidência da Soka Gakkai. E aí Sensei explica que para ele isso significava continuar a contribuir para o Konsei-Rufu, não importando qual fosse a estrutura da organização, se ele fosse presidente ou se ele fosse membro, ele continuaria a orar pelo avanço da Soka Gakkai e se dedicar pela felicidade das pessoas. Então, no dia 24 de abril, ele publica um artigo no Seikyo Shinbu, visando louvar toda a trajetória que ele havia traçado ali junto de todas as pessoas. Ele se preocupava muito como as pessoas iriam reagir a essa notícia, então ele queria justamente poder lembrar que todos estavam ali com o mesmo objetivo. Então vou fazer até a leitura de um trecho que ele traz. A realidade da paz e da cultura pelo mundo ainda está no estágio rudimentar. No entanto, suas sementes certamente foram plantadas sobre a face deste planeta e estão produzindo brotos. Vim somando esforços até o presente momento também nesse sentido. Contudo, meu empenho real e concreto será a partir de agora, e temos de traçar grandiosos planos daquilo que devemos realizar como praticantes budistas. A alma da paz e da cultura é a religião, e a força dessa correnteza é a força das pessoas que transpõem fronteiras. Desde os tempos antigos, a religião era a vida da cultura. Mesmo em relação à paz, não há outra forma a não ser edificá-la na fortaleza do coração dos seres humanos. No momento em que uma base for bem estabelecida, não haverá outra forma senão construirmos com nossas forças o curso da história rumo à cultura e à paz perenes. Se o religioso ficar apenas isolado no interior de um cercado chamado religião e fechar os olhos para os perigos do mundo real, podemos dizer que essa religião é inútil. A religião é a força que edifica a sociedade. A missão de um budista se encontra na concretização da felicidade da humanidade e da paz do mundo. É por essa razão que Nichiren Daishonin bradava para estabelecer o ensinamento correto para a pacificação da Terra. E aí nas próximas páginas, vocês vão encontrar todo esse fundo de cena da renúncia, e aí vale a pena ler para a gente poder entender esse coração do mestre e observar o quanto a luta pelo avanço da paz mundial depende da nossa sabedoria, e principalmente em situações que testam a nossa fé. E ele continua narrando os detalhes desse episódio, que foi decisivo para que a Soka Gakkai se tornasse a organização que ela é hoje. Resgata a luta dos primeiros presidentes, que doaram suas vidas para que o budismo de Nichiren saísse dos templos e fosse uma prática para todas as pessoas. E na página 87 tem um ponto que é muito importante, que ele explica sobre a importância de cada pessoa para que a Soka Gakkai exista.
No capítulo Bodhisattva jamais desprezar do Sutra do Lótus, surge um Buda denominado Buda Rei do Som Imponente, o qual não aponta a uma única pessoa. O Buda que surgiu após a extinção do primeiro Buda, Rei do Som Imponente, também é chamado Buda Rei do Som Imponente, como está registrado. E assim sucessivamente seguiram aparecendo um após outro 20 bilhões de Budas, todos com o mesmo nome. Ou seja, 20 bilhões de Buda possuem todos o mesmo nome, Buda Rei do Som Imponente. E está exposto que eles vieram salvando o povo por um longo período. Josei Toda elucidou com perspicácia. Não poderíamos dizer que teria sido uma organização ou uma ordem budista harmoniosa consagrada com o nome Buda Rei do Som Imponente? Então aqui Sensei explica um ponto muito importante. A existência de uma única pessoa é limitada, mas se esse espírito de mestre e discípulo continuar a ser transmitido e continuar a atuar como um corpo organizacional, ele manterá essa energia vital do Buda e continuará salvando as pessoas. E aí qual que é essa analogia? Já pensou que daqui a milhares de anos as pessoas vão estudar sobre o Buda Soka Gakkai, que na época foi formado por uma legião de bodhisattvas da Terra, que viveram se dedicando com base nessa luta de mestre e discípulo? E aí ele traz 3 pontos que ele diz que eternizarão esse Buda Soka Gakkai, que aí são 3 pontos que nós precisamos colocar em prática. Então o primeiro é viver com o grande objetivo de concretizar a paz mundial, Kossei-Rufu. O segundo é não se desviar do caminho da unicidade de mestre e discípulo. E o terceiro é a união de diferentes em corpos e unos em mente. Bom, pessoal, o podcast é só uma amostra de toda a riqueza de ensinamentos que tem na Nova Revolução Humana. O capítulo Grande Montanha vai até a página 108, então não deixe de iniciar a leitura para que vocês possam ter essa experiência pessoal de conhecer a história do Soka Gakkai e também o coração do nosso mestre, Daisaku Ikeda. E se você tem preguiça de ler, uma dica é começar aos poucos. Sabia que se você ler 5 páginas por dia de um livro, ao longo do ano, você conseguiria ler o equivalente a 12 livros de 150 páginas? Então não precisa ter pressa, né? É só começar aos poucos. Muito obrigada pelo seu tempo e espero que você saia desse papo reto incentivado. Até a próxima!